Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, é chato pra caramba ter que fazer vídeo pra poder desmentir fake news, pra poder desmentir mentiras, mas enfim, a verdade ela sempre tem que prevalecer, né? E desde ontem à noite, que está sendo divulgado aí nas redes sociais, e hoje de manhã de forma oficial, através de um jornalista, Diogo Dantas, Jornal o Globo, que Flamengo e Fluminense estavam revendo a divisão do Maracanã e que o Vasco poderia virar sócio da dupla Fla-Flu também e que o percentual do Fluminense poderia cair até para 20%. Aí sabe como é que é a rede social, sabe como é que é a resenha, né, irmão? Os vascaínos zoando os tricolores, aquela história toda, zoação, o Maracanã é nosso e coisa e tal, sendo que é tudo mentira, né? Sendo que, mais uma vez, uma notícia plantada, uma notícia inventada, pelo menos isso é o que diz a nota oficial do Fluminense. O Fluminense soltou uma nota oficial para poder esclarecer os fatos e é isso que eu vou trazer para você aqui nesse vídeo, tá? Cada vez está mais difícil em acreditar nessas notícias que saem aí. Brincadeira, cara. É brincadeira. Assim, cada vez mais está se perdendo a responsabilidade com a informação, com a verdade, né? E como é que uma notícia inverídica, segundo a nota oficial do Fluminense, ela pode causar uma série de danos para a imagem da instituição. Mas vamos lá, sem mais delongas, deixa o like aí, se inscreva no canal. E vamos aqui à nota do Diogo Dantas no jornal O Globo. Essa nota foi lançada hoje pela manhã, tá? Flamengo e Vasco podem rever divisão do Maracanã com o Fluminense. Acordo passa por reforma em São Januário e obra do gasômetro. Clubes negociam para que estádio gere mais receitas e vire opção definitiva na ausência de outros palcos. Além do acordo fechado para 2025 e 2026, as diretorias de Flamengo e Vasco já conversam para formatar um novo modelo de exploração do Maracanã, com a presença dos clubes na divisão de receitas e despesas de maneira diferente do que está determinado no edital do governo do estado, que previu o Flamengo com 65% e o Fluminense com 35% da operação. Em função do alto valor do custo do estádio, o Flamengo está aberto a rediscutir a divisão, que na prática poderia deixá-lo com 40%, junto com o Vasco, e o Fluminense com 20%. Já que hoje o Tricolor tem operação com prejuízo em vários jogos. O Fluminense 2024, cara pálida, colocou mais de 1 milhão de pessoas no Maracanã. Só para sua informação. Desta forma, os dois clubes de maior torcida sustentariam melhor o Maracanã no médio prazo. A concessão atual é de 20 anos, tá? A concessão atual é de 20 anos. Não tá muito bem centralizado, não tá, né? Tá dando para ver aí. Deixa eu ver se eu consegui centralizar aqui direitinho para vocês chegarem aqui. Tá aqui direitinho. Esse novo modelo tem a ver com a perspectiva de falta de estádios de Flamengo e Vasco no horizonte. O rubro-negro, que com a troca de diretoria deixou claro que a obra do gasômetro vai começar só a partir de 2027, quer potencializar as receitas do Maracanã e minimizar as despesas para fazê-lo definitivamente de sua casa principal até a sua arena sair do papel. A direção já se deu conta de que não poderá bancar o Fluminense no consórcio. Olha isso. Bancar o Fluminense no consórcio. Para isso, vê a entrada do Vasco no cenário como um parceiro interessante, já que São Januário será fechado para a reforma este ano. Pelo edital de concessão, que já prevê a divisão atual, Flamengo e Fluminense teriam que se entender para incorporar o Vasco no consórcio de maneira não oficial, mas sob nova lógica de operação. A sensação de quem trabalha no estádio é de que todos poderão se beneficiar se estiverem juntos. O Vasco também viu oportunidade de olho no longo prazo, pois com o São Januário reformado e apto para shows, também poderá requisitar o Maracanã como mandante. Que matéria bizonha, tosca, essa aqui. O Fluminense soltou a seguinte nota oficial. São inverídicas e de todo infundadas as informações publicadas pelo colunista Diogo Dantas de O Globo, na manhã desta terça-feira, sobre conversas para a redivisão dos direitos de concessão do Maracanã. Tais conversas nunca existiram entre os clubes citados na nota, e tal ideia não tem qualquer fundamento. Aí eu te pergunto, se essa conversa nunca aconteceu, se isso nunca foi falado,
Se esses clubes aí, esse assunto não tem o menor fundamento, qualquer fundamento, por que o cara posta um negócio desse? Qual o interesse dele? Os interesses dos clubes, tanto do Fluminense quanto do Flamengo, estão protegidos por cláusulas específicas. Portanto, sequer haveria fundamento para tais conversas. Ainda assim, cabe esclarecer: o modelo de divisão de receitas e despesas do Maracanã não está previsto no edital do governo do estado, tendo sido um acordo firmado entre Fluminense e Flamengo. Esse acordo prevê que qualquer terceiro que tenha interesse em ser sócio dos clubes no Maracanã precisa de autorização de Fluminense e Flamengo. 3. O acordo também prevê que qualquer terceiro tenha, no máximo, metade da participação do Fluminense. Ou seja, o Flamengo que sairia de 65%, o Fluminense sairia de 35 para 20 e o Vasco teria 40. Então, Flamengo 40, Vasco 40 e o Fluminense com 20, segundo o Diogo Dantas. Aqui está deixando claro que o acordo prevê que qualquer terceiro tenha, no máximo, metade da participação do Fluminense. Se o Fluminense tem 35% e o Flamengo quiser colocar o Vasco no bolo, o Flamengo que ceda 17,5% para o Vasco. Porque da nossa parte não vai sair nada. O Fluminense não tem prejuízo decorrente da participação como acionista do Maracanã. Segundo a matéria do Diogo Dantas, o Fluminense é o estádio deficitário. O Fluminense teve vários prejuízos, né? Vários jogos deficitários. O acordo assinado ontem apenas estabelece que os jogos entre os clubes Fluminense, Flamengo e Vasco serão disputados no Maracanã com divisão meio a meio de torcida. Então, todo jogo agora, Fluminense e Vasco, vai ser meio a meio. Assim como já era contra o Flamengo, né? Com divisão de 50% da torcida e que será respeitado o lado sul da torcida do Fluminense. Então, Fluminense e Vasco, a gente fica no setor sul, eles vão pro setor norte. Então, setor norte deles, setor sul do Fluminense, setor leste e oeste, misto. Assim como é no Fla-Flu, tá? O Vasco poderá pleitear também outros 4 jogos por ano em 2025 e 2026. Então, a informação que tinha ontem é que o Vasco ia jogar 8 jogos, fora os clássicos. Depois esse número chegou a 18 ou 16 jogos. Falei, cara, como é que o gramado do Maracanã vai aguentar isso? Como é que o gramado do Maracanã vai aguentar isso se eles alegam que a dupla Fla-Flu jogando no Maracanã estraga o gramado? Aí tu vai meter mais 8 jogos do Vasco? Não, isso não é verdade. O Vasco pode pleitear 4 jogos por ano. Ou seja, além do Flamengo e Vasco, além do Fluminense e Vasco, o Vasco pode jogar outros 4 jogos no Maracanã nessa temporada. Então dá pra dizer que vai aumentar aí mais 6 jogos. Teremos mais 6 jogos no Maracanã, além da quantidade de jogos que já tinha. Que o Vasco tem direito a 4. Vai ter o Flamengo e Vasco, o Fluminense e Vasco, o mando de campo do Vasco. Na verdade, Vasco e Flamengo, Vasco e Fluminense. Então serão 6 jogos a mais por ano, tanto de 25 quanto de 26, do que tinha nos anos anteriores, tá? Isso aí é uma nota oficial do Fluminense. E aí eu pergunto a você, torcedor tricolor, você vai acreditar em quem? Você vai acreditar no colunista do jornal Globo, num jornalista, ou você vai acreditar numa nota oficial do clube? Eu, sinceramente, cara, eu não consigo entender. O mundo tá perdido mesmo. O mundo tá perdido. Como é que as coisas saem? E aí também ninguém apura, tudo vira verdade. Aí uma parte dos torcedores já se vira contra o clube. Aí a torcida adversária, isso aí é resenha, faz parte. Isso aí tá tudo certo. Já começa a zoar. Aí o tricolor agora tem o dever de devolver a zoeira, né? Tá lá. Nada daquilo que você falou é mentira, tava comemorando à toa, o Maracanã continua sendo nosso. E vocês são apenas parceiros nossos por 6 jogos no ano. 6 jogos. Os 2 clássicos, mando do Vasco, mais 4 jogos aí que o Vasco tá permitido, autorizado a jogar. Tá? Mas aí fica uma pergunta agora, que não tem nada a ver com isso, só uma curiosidade mesmo, tá? O presidente do Vasco, Pedrinho, não tinha falado que ele queria fazer questão de jogar todos os jogos do Vasco em São Januário? Não era um desejo dele? Falou que era uma das prioridades dele, colocar o máximo de jogos possíveis em São Januário, que é a casa do Vasco, Caldeirão, tudo mais. Mudou de ideia rápido, Pedrinho, é isso? Já vendeu 2 jogos para Brasília, né? Contra Botafogo e Palmeiras.
agora vai jogar os 2 clássicos no Maracanã, mais 4 jogos. Então a gente tá falando aí, brincando, de 8 jogos. Então se o Vasco tem 18 jogos em casa, pelo Brasileirão, né? Não é isso? São 38 rodadas, né? Não, 19 jogos, né? São 20 clubes, 19 jogos em casa, 19 jogos. De 19 jogos, o Vasco já vai jogar 9 não. 9? Vamos lá, 4 com 2, 6 e 2, 8. O Vasco vai jogar 8 jogos já fora de São Januário, sobram 11. Vamos ver o que o Pedrinho vai inventar com esses 11 aí até o final do campeonato. Não tem nada com isso não, tá? Isso é problema do Pedrinho, problema do Vasco. Meu problema é com o Fluminense. E se aquela notícia que saísse fosse verdade, arrego total. Mas eu não vou me estender sobre isso, porque a nota oficial já desmente absolutamente tudo que saiu na nota do Diogo Dantas lá, ou pelo menos esses pontos aí citados pelo Fluminense na nota. Isso aí pra mim é o mais importante, tá bom? Se você não tiver se inscrito no canal, se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like aí e a gente se encontra no próximo vídeo ou live por aqui, tá bom? Fique com Deus, galera. Forte abraço, saudações tricolores, vence o Fluminense. Hoje, amanhã e sempre, tamo junto. Valeu.